Agora. Olá, todo mundo, tudo bem? Sou o Márcio Mendes, representando aqui a Rede Liberdade, e temos aqui hoje como convidada a Dandara Tati, geógrafa, graduada pela Universidade Estadual do Alagoas, pós-graduada também, pesquisadora do Grupo GTR, né, Grupo de Estudos Territoriais, Campus 5, da UNEAL, militante e coordenadora nacional da Pastoral da Juventude do Meio Popular e guia, né, local do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga. Tudo bem, Dandara? Seja bem-vinda, tá? É um prazer imenso ter você aqui conosco hoje, principalmente, né, em uma data tão marcante como o 20 de novembro, após a tragédia, que foi a morte do João Alberto. E, Dandara, fale um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa, para que nós possamos te conhecer um pouco melhor. Boa tarde a todos e todas, né? Boa tarde, Márcio. Então, como você já me apresentou, né? A única coisa que você não falou na apresentação foi que eu sou palmarina, né? Alagoana, nascida nas terras onde se organizou o Quilombo dos Palmares, né? Aqui em União dos Palmares, na Serra da Barriga. E desde muito cedo eu já tive esse contato com a história do Quilombo, já tive essa apropriação dessa história, a importância dela para a minha formação da minha identidade negra, enquanto mulher negra, alagoana e palmarina, né, jovem do meio popular. E a partir de 2008 foi quando ainda estava no ensino médio, foi quando tive a oportunidade de fazer o curso de guia, curso técnico, né, de guia local, e me aprofundei mais na história do Quilombo dos Palmares, na história de toda essa região serrana do Quilombo, e a história e geografia de Alagoas. E quando foi em 2009, foi que de fato eu comecei a atuar como guia local do Memorial Quilombo dos Palmares, Serra da Barriga. A partir desse momento, que quando eu comecei a trabalhar, né, enquanto guia local, foi uma experiência incrível para mim e ainda é uma experiência incrível, porque você está lá na Serra da Barriga, se conectando com toda essa energia do espaço que o espaço transmite e passando essa história para as pessoas que visitam, desde criança, adulto, é, idosos. Então, é muito importante, é muito gratificante esse trabalho. Eu não vejo como trabalho, eu vejo como uma missão, na verdade. E eu agarrei isso com muita propriedade e hoje eu sou uma das pioneiras mulheres guias locais aqui da região, da cidade de Mãos Palmares. Desde 2009 até hoje, e eu estou com esse trabalho muito bonito, desenvolvido, muito afinco, com muita propriedade aqui na minha cidade. É isso. Tá certo, Dandara. Vi aqui, né, que o Quilombo dos Palmares, né, o Parque Memorial, né, do Quilombo, ele foi criado recentemente, né, ele é de 2007, né, apesar opa, tô falando mudo. Ah, apesar, né, de toda da sua importância histórica, né, da sua fundamentação, né, vemos que é recente, né, tem 13 anos o parque. E fale um pouco para nós, Dandara, sobre o que você viu de mudança na relação das políticas governamentais, né, que vinha de 2007 até 2018 em relação aos quilombos, né, e de 2019 para cá, né, desde esse nosso desgoverno que está aí no poder, né? O que vocês vêm encontrando assim de dificuldade desde então? Então, como você colocou, né,
O Memorial Quilombo dos Palmares é o único parque com a temática afro-brasileira no Brasil. Então, é o único parque que tem essa temática, que traz essa temática negra aqui no Brasil. É o único parque. E está bem recente, né? 13 anos, como você bem colocou. Ele inicia a partir da reivindicação do povo, né, dos movimentos de capoeirista e também do movimento negro no Brasil, que iniciou os primeiros processos de reivindicação para que, de fato, houvesse um reconhecimento dessa história e também um reconhecimento desse território, né, da Serra da Barriga, enquanto parque memorial. E foi a partir da década de 70 que iniciou todo esse processo, né, de reivindicação do movimento negro. E já no finalzinho da década de 80 foi que, de fato, a Serra da Barriga ela foi tombada, foi reconhecida. Houve o reconhecimento desse território, da historicidade que esse território tem. E a partir de 88 foi que, de fato, a Serra ela foi reconhecida como monumento nacional. E a partir dos anos 2000, com a questão das políticas públicas voltada mais para a questão do negro, onde teve toda essa abertura de trazer mais, de aproximar mais a questão da negritude, não só para o campo acadêmico, mas também para essas questões históricas mesmo, né? Então, foi a partir dos anos 2000, precisamente em 2007, na época, o presidente da República era Luiz Inácio da Silva, né, o ex-presidente Lula, e o ministro da Cultura, né, que estava com a pasta do Ministério da Cultura, o cantor Gilberto Gil. Então, foi nesse período em que a Serra da Barriga ela foi criado o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Então, a partir desse momento, com a criação desse parque, é, desse equipamento, né, que a gente chama como equipamento mesmo, turístico, né, que tem um potencial turístico muito grande, foi que, de fato, houve um olhar mais voltado para essa questão da história do Quilombo, da história de Zumbi dos Palmares. Mas a história, de fato, de Zumbi dos Palmares só foi reconhecida nas escolas depois de 97, quando ele foi reconhecido enquanto herói nacional. Então, até então, se falava-se pouco de Zumbi dos Palmares. E a partir de 97, que houve esse reconhecimento de Zumbi dos Palmares como herói nacional, o seu nome escrito no livro do tombo, no livro dos heróis nacionais, foi que, de fato, houve mais essa procura pela história dele. E com a lei, né, essa lei nacional, né, das diretrizes curriculares de base, que é a Lei 10.639, foi que houve esse avanço, houve um avanço. A gente percebe sim que houve um avanço, porque se colocou obrigatório o estudo não só indígena, mas também o estudo afro-brasileiro nas escolas. E a gente vê essa diferença muito grande, a procura das escolas, a procura das pessoas em conhecer mais a sua história, né, a partir desses heróis negros nacionais, como os Zumbi dos Palmares. Então, e hoje, né, como você colocou muito bem, tá, tá havendo um processo, tá havendo um movimento de retrocesso, na verdade, né, eu posso chamar de retrocesso, porque com o atual cenário político brasileiro, a gente percebe que muita coisa que foi reivindicada pelo povo, que foram frutos colhidos, mas com muito, muito suor, muita luta, está sendo esquecido ou está sendo desmerecido, né, renegado com esse atual cenário político. E não é diferente quando se trata da questão negra, né, não só da questão do turismo étnico-racial, mas também da própria militância negra, né, história negra, que não está tendo esse reconhecimento, né, está sendo negado muita coisa. A gente já passou séculos, né, sendo negados nossos direitos e hoje, atualmente, com esse cenário que a gente vive, né, a gente está tendo nossas cidadanias mutiladas, né, está tendo nossas cidadanias mutiladas diariamente. Quando
né, coloca o movimento negro como é, baderneiro, como ele colocou lá no o artigo do presidente da Fundação Cultural Palmares, né, ele coloca uma frase muito pesada, o movimento negro, quando diz que as populações é, remanescentes de quilombos, né, são, são ratos, é muito forte isso. E quando coloca que a história da Princesa Isabel foi mais importante que a história dos Bispo Palmares, então a gente percebe isso. Percebe que, de fato, está tendo um retrocesso, né, das lutas desse Alienação, povo. né? É isso. Alienação, alienação. Eu lembro quando a Lei 10.639, né, foi votada, que eu sou historiador, né, de formação. E eu formei pela Unicamp, e eu sou da primeira turma de história da Unicamp que teve história da África, Legal. né? Foi a primeira mudança curricular em anos do currículo de história, né? Aí nós tivemos história da África, África Índica, assim. E é importante, né, para mostrar para os nossos alunos o quão diversificada é a nossa sociedade, né? E acabar com aquele negócio de ligar a história do negro, né, apenas à escravidão. E se Isso. mostrar toda a formação, né, e toda a contribuição, né, do negro escravizado, né, na nossa sociedade. Assim, é histórico também, né, Dandara, que o Estado brasileiro, desde a sua Constituição, né, podemos pôr assim, lá no início do Império, ele vai contra as minorias, né? Éramos escravocratas durante o período colonial e continuamos escravocratas, né? E já tinha o debate sobre a abolição da escravidão pelo mundo. Terminou a República, o Estado continua ainda com a sua mão pesada sobre a população negra, né? Proibindo o jogo de capoeira, proibindo as religiões de matriz africana. E vemos que o Estado continua, né, ainda opressor sobre a população negra, né? Se você pegar os índices, né, a população carcerária, em sua maioria, é negra, né? 66, 67%. A população universitária é negra muito pequena, né? Assim, e vendo, né, a sua história de formação, né, que você veio do Quilombo, né? Formou-se, né, geógrafa, né, tem o nome de uma guerreira, né, Dandara de Palmares, aí, companheira do Zumbi. Você vê que hoje, né, com esse governo fascista que nós temos aí, a, a existência dos quilombos é resistência perante o que nós temos hoje? O quilombo, toda a história do quilombo, né? Não só o quilombo dos Palmares, mas todos os quilombos que existiam no Brasil, já nasce como um processo radical, né? De quebrar com essa estrutura do sistema escravocrata na época. E hoje, sim, né? A gente reafirma essa resistência, essa organização do povo, esse aquilombamento, né? Essa junção de ideias, de pensamentos e, com certeza, os quilombos que existem hoje, as comunidades remanescentes de quilombos, ainda são, sim, espaços de resistência, com certeza. E ainda mais quando se trata desse cenário político que a gente vive hoje. Eu moro bem próximo, né, a uma Uhum, região que tem 4 comunidades quilombolas, né, a Muquem, a uhum. Filuz, Jussarinha e Mariana. São as 4 comunidades quilombolas da região aqui, de onde eu moro. E a gente percebe que existe diversas comunidades quilombolas no Brasil, né? É um território no território nacional e poucas ainda são tituladas pelo INCRA. A maioria são certificadas pela Fundação Cultural Palmares, mas poucas é que recebem de fato essa titulação da terra, esse reconhecimento. Mas
não deixam de existir, não deixam de persistir, não deixam de resistir. Então é isso. Não só as comunidades quilombolas rurais, né, que vivem no rural, mas também essas Sim, novas formas de quilombo, que é a periferia. A periferia a gente pode também considerar um novo sim, quilombo, né, uma nova forma de organização do povo. Então, sim. Aqui em São Paulo, né, que eu sou de São Paulo, para quem não sabe, temos uma ONG, né, que chama-se Quilombac, e ela age na periferia, em Perus, né, que é uma região periférica aqui de São Paulo. E, e ela age ali, e próximo a ela há uma comunidade indígena, né, Guarani, e ela está sempre agindo ali na periferia, né, junto com a população, né, que mais vulnerável. E hoje, né, a Quilombac, né, que o nome vem de quilombo, né, hoje ela está sofrendo um processo de despejo pela especulação que ocorre ali naquela região, né. Então, cada vez mais a resistência ela precisa ser mais ativa, né, ela precisa se construir ainda mais, principalmente nesse governo que avança a todo galope, né, que avança sem escrúpulos sobre a população mais vulnerável, né. Isso mesmo, Adriano. Salve Quilombac, né? Um abraço para todos eles aí. E o Adriano, o Dandara, ele fez uma pergunta seguinte, né? Ah, dia 19, né, quinta-feira, tivemos o assassinato covarde de João Alberto, né? Algo que é indescritível, né? Na frente da esposa dele e de dezenas de pessoas e uma rede de supermercado conhecidíssima. E não é o primeiro caso que ocorre dentro dessa rede. E ele pergunta o seguinte, né? Diálogo não está funcionando mais. Vamos ter que queimar tudo. Vamos ter que radicalizar no nosso enfrentamento contra o que está acontecendo. O que você acha, você, como militante, hein? Gostaria de saber a opinião. eu acho que mais do que nunca a gente precisa unir forças, né? Unir forças, juntar as massas, né? Mas primeiramente, antes de juntar essa massa, a gente deve conscientizar, né? A gente deve conscientizar primeiro, né? Para depois se organizar para a batalha, para o enfrentamento, né? Não só o enfrentamento pacífico, né? A gente prega muito pelo enfrentamento pacífico, mas se for necessário esse enfrentamento mais denso, se for necessário, a gente deve sim, porque todas as lutas do povo brasileiro, todas as revoltas do povo brasileiro, a maioria delas derramou-se sangue, né? Para conquistar o que eles almejavam. E não vai ser diferente. Não vai ser diferente, infelizmente. É isso que eu penso, né? Que eu acredito, de fato. Certo, certo. E, e assim, né, Dandara? Vamos pegar um movimento como o Black Lives Matter, né, lá dos Estados Unidos, né, que surgiu após a morte, né, do George Floyd, né, e teve um momento de intensificação, né, no enfrentamento, e um governo que é extremamente também racista, né, como o Trump, e radical. E hoje, né, muitos dizem que a derrota do Trump na Geórgia se deve muito a forma como, né, o Black Lives Matter se organizou contra ele, né? Geórgia, um democrata não ganhava desde 92, né? Há 28 anos que um democrata não ganhava lá. Ah, você acha que a organização, né, do movimento negro, do movimento feminista, do movimento LGBTQ+, talvez, né, se unir, né, conseguirá fazer frente,
né, a este desgoverno que se encontra aí, né, quais são os caminhos para chegar, para enfrentar e derrotar não só esse governo que está aí, mas também um pensamento retrógrado, fascista, né, que atinge pelo menos um terço do nosso eleitorado, conforme as pesquisas demonstram. Eu não sei se você percebeu, mas a tela tá congelada. Ah, Mas tá, congelou? mas dá para ouvir perfeitamente. Dá para ouvir, Tá. mas tá congelada, né? Não sei se você tá vendo congelado, mas eu tô vendo Não, congelado. eu consigo te ver normal. Você tá normal para mim. Certo. Repete a pergunta É, novamente, que eu tava olhando para a tela. tá, assim, como que É, você vê hum, que a organização, né, da luta das minorias, né, sim. você acredita que podemos unir, né, essas minorias para enfrentar esse governo fascista que está aí, esse pensamento conservador? Quais são os meios que você vê de enfrentamento contra essa onda conservadora que atinge o país, né, nos últimos anos? Com certeza, se for necessário essa junção, né, das diversas bandeiras de lutas travadas, levantadas por essas minorias, né, por diversos movimentos de luta, se unirem, se juntar, com certeza a gente vai ganhar mais força, vai ter mais força para derrubar, né, para conseguir derrubar esse governo fascista, né. Eu acho de extrema importância essa união, né? Essa união de, de, de ideias, de ideologias, mas que possa, de fato, levantar uma única bandeira de luta que é contra o fascismo, né? Porque a gente tem diversos movimentos sociais, né? Que lutam, cada um com a sua bandeira de luta, né? A terra, o direito das mulheres, contra o racismo. E se todas essas bandeiras de luta se reunir, né? Se juntar e formar uma única frente de bandeira, né? De luta que é contra o fascismo, com certeza as massas elas vão estar mais preparadas, mais fortes para enfrentar esse governo. Então, eu Certo. acho necessário, sim. É algo para já. Urgente, né? É Urgente. urgente. Esse desmonte que está acontecendo aí no nosso país e, enfim, algo vergonhoso, vergonhoso. E surgiu uma dúvida aqui, né, no nosso chat, da nossa companheira Renata, né, ainda pegando essa questão da resistência, né, e da questão histórica, né, do quilombo dos Não, Palmares. É, se você pudesse falar um pouco sobre as figuras históricas, né, lá do quilombo, como Gangazumba, Acotirente, Aqualtune, fala um pouco para nós, assim, né, sobre... as- Porque, assim, tá lá no livro de história, tem uma narrativa histórica oficial, mas não queremos essa narrativa, né? Queremos de alguém que nasceu no Quilombo, viveu, recebeu o nome da guerreira Dandara e traz, né, na história de vida essa resistência. certo. Tá congelada ainda a tela aqui para mim, né? Não tô vendo Tudo bem, nada, tudo bem. mas que bom que vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo bem. Então, o Quilombo dos Palmares, né? Ele foi um grande foco de resistência, né? Da história do povo brasileiro, marca a nossa história como uma história de povo resistentes e resistiu durante 100 anos, né, uns séculos. Já tem historiadores que já estendem um pouco mais. E durante todo esse processo de resistência, de organização, passou muita gente importante, muitos guerreiros importantes que deram também o seu nome para essa história. Não só o nome de Zumbi dos Palmares e não só o nome de Gangazumba, mas também outras personalidades que com o tempo, né, a história vai aos poucos silenciando, mas o movimento ele consegue resgatar
o nome dessas pessoas e trazer, né, para que outras pessoas possam também conhecer esses outros nomes que também foram importantes para a formação do Quilombo. E o primeiro nome a ser pensado, quando se pensa no Quilombo dos Palmares, o primeiro nome que deve ser pensado é o nome de Aqualtune, é o nome dessa grande mulher que foi a percussora, né, que deu início a essa sociedade, né, ao Quilombo dos Palmares. Então, Aqualtune, ela era princesa, né, ela foi princesa do continente africano. Ela vem daquela região de Bangala, né? Uhum. E vem, é filha do rei do Congo, né? Travou lutas no seu território e vem para cá, através de uma perca de uma guerra, ela vem para cá e é escravizada como escrava reprodutora. Então, toda aquela questão dela ser mulher, né, dela ser não só escravizada, mas também dela sofrer essa escravização também do próprio corpo, né, porque não era só apenas a escravização do trabalho, mas também as mulheres eram escravas também, né, escravizavam também o corpo dessas mulheres. Então, ela é tida como escrava reprodutora e em um momento de rebelião, né, ela lidera essa rebelião e junto com 40 pessoas ela consegue organizar essa liderança e adentrar dentro da mata e, de fato, começar a organizar as primeiras comunidades mocambeiras que vai dar origem ao Quilombo dos Palmares. Essa mulher foi grande. O nome dela foi Acoltune, mãe de Gangazumba e avó de Zumbi dos Palmares. Então, pensar no Quilombo dos Palmares, primeiramente, é pensar nessa grande mulher, que foi a Acoltune. E Gangazumba foi filho de Acoltune, né? Ela tem outros filhos, já vivendo dentro do Quilombo. Gangazumba se torna o principal, né, porque foi o chefe, o grande chefe palmarino, mas ela também teve Ganazona, Gangamuísa e Sabina. Sabina, que é o suposto nome da mãe de Zumbi dos Palmares. Então, o Gangazumba, ele assume essa liderança herdada pela mãe, né, dada já pelo trono, tem toda essa linhagem Uhum. de monarquia, né, da África, e ele vai conseguir organizar e estruturar o quilombo militarmente, né, organizar as comunidades mocambeiras, e ele é um chefe, grande chefe, né, era chamado de maiorais pelos seus inimigos, porque além dele ser grande fisicamente, ele era uma grande personalidade, né, porque ele era o chefe, era aquele que estava à frente do Quilombo dos Palmares. Infelizmente, o Estado escravocrata da época, tenta armar, né, estratégias para que possa destruir o Quilombo. Eles tentam conseguir destruir o Quilombo a partir da guerra, né, das batalhas, e não consegue, porque existe uma resistência muito grande dos quilombolas. Então, eles vão organizar uma estratégia de destruição do Quilombo a partir, né, de acordo de paz, que a gente percebe que nenhum acordo de paz na história, né, poucos foram que deram certo, e no Quilombo dos Palmares não deu certo de nada. Gangazumba, ele vai assinar esse acordo de paz tratado pelo governo de Pernambuco, e durante esse tempo do assinado, né, do acordo de paz assinado, Gangazumba morre e Zumbi dos Palmares vai assumir esse posto de liderança do Quilombo dos Palmares. Ainda muito jovem, Zumbi dos Palmares ele vai assumir toda essa liderança, se destacando não só pela sua bravura, pela sua teimosia, pela sua experiência na guerrilha, mas o Bispo Palmares se destaca a partir do seu grande poder estratégico, do seu grande poder de conseguir conciliar essas estratégias branca e também negra. Por quê? Porque o Bispo Palmares ele passou um bom tempo da sua vida convivendo perto dos brancos.
convivendo na cidade, vivendo com o padre que o criou. Então, durante todo esse processo, ele começa a ter acesso a algumas coisas como a educação. Então, ele consegue, de fato, entender essa questão da lei, do branco e tal. Então, Zumbi dos Palmares, ele vai se destacar enquanto guerreiro quilombola pelo poder de estratégia que ele tinha, né? O poder de pensar as questões para o Quilombo dos Palmares. E ele também se destaca como aquele rei que não tinha papo, né? Não tinha papo, como a gente aqui, não tinha papo na língua, né? A gente não tinha conversa com ele. Se o Estado chegasse próximo dele, ele não. Ele acreditava numa ideologia e seguia aquela ideologia, seguia aquele pensamento. E por isso que ele ficou contra esse acordo de paz, que ele não acreditou nesse acordo de paz e ele consegue resistir juntamente com Dandara no território palmarinho, no território quilombola. Dandara ela se destaca na história como uma grande mulher guerreira. É, muitas pessoas limitam muito a história de Dandara, abraçada com a história de Zumbi, né? De que ela foi esposa de Zumbi e ponto final. Pronto, Dandara, a esposa de Zumbi. Pronto, não consegue mais estender a história dela. E Dandara, ela não foi apenas isso, né? Ela foi aquela que organizava a ala feminina da batalha, da guerra, foi membro do Conselho Deliberativo do Quilombo, que organizava as leis palmarinas e que estava na luta, né, na batalha, nas principais guerrilhas. Ela dominava a guerra no mato. Além de dominar isso, ela também dominava algumas artes marciais. E a gente diz, né, através da própria literatura, que essa arte marcial que eles dominavam era a própria capoeira, né? A capoeira Hum. primitiva dentro da mata. E ela, a história dela, né, tem um destaque porque ela foi aquela guerreira que sofre a última batalha, o 6 de fevereiro, e vai morrer nessa batalha, mas de forma como um mártir mesmo. Ela não se entrega a nenhum minuto de vida dela. Enquanto tudo está se destruindo, ela, no processo da guerrilha, né, no processo da guerra no mato, ela vai sendo encurralada para grandes precipícios e como alternativa de morrer pela liberdade, não se entregar nem um minuto de vida aos seus inimigos, opressores, ela prefere pular, se joga de um penhasco e morre, né, no 6 de fevereiro. Toda essa história de Dandara são histórias feitas um resgate da oralidade, né, das tradições orais, porque, de fato, existe poucos escritos sobre Dandara, né, poucas literaturas sobre a história, de fato, de Dandara. Mas o nome dessa figura feminina do Quilombo dos Palmares, ela já foi internalizada para a gente, enquanto movimento. Por mais que as pessoas falem que não, Dandara é uma lenda, mas Dandara é um nome forte, né, de uma mulher guerreira e que foi internalizada para a gente, porque foi feito todo esse resgate das histórias orais, diferente da qual que existe registro sobre a sua vida. Outra mulher foi a Cotirene. A Cotirene a gente começa a pensar em Apotirene como os nossos avós de hoje, né? A figura do mais velho dentro da família, coloca a Apotirene como algo familiar, né? Uma figura familiar dentro do quilombo. Era aquela mais velha que tinha seu poder, né, enquanto liderança do quilombo também, porque ela liderou o Mucambo, um dos mucambos muito importante, que foi o Mucambo de Acotirene, né, ela tinha a sua liderança, seu espaço, mas também ela tinha todo aquele conhecimento ancestral, da ancestralidade, e através desse conhecimento ancestral ela conseguia cuidar das pessoas, né? Ela conseguia cuidar das mulheres, da saúde feminina do quilombo, cuidar das crianças. E por ser a mais velha do quilombo, ela era aquela conselheira religiosa.
A curandeira popular era aquela que dava bênção para as pessoas, que abençoava, e dentro do quilombo existia essa figura do mais velho muito importante, porque desde o processo de início do quilombo, ela foi uma sociedade matriarcal, que tinha as mulheres no centro dessa formação. E a Cotirene estava nesse centro também, como uma grande mulher palmarina. Outra figura importante também dentro da história é também Andalakitushi. Andalakitushi, que foi, que foi irmão de Zumbi dos Palmares. Né? Andalakitushi, que também é um grande chefe militar, tinha também a sua liderança, ele liderava um mucambo, e o Mucambo tinha o nome dele, Mucambo de Andalactuche. E foi nessas terras de Mucambo de Andalactuche, hoje é o município de Viçosa, aqui em Alagoas, que Zumbi dos Palmares se escondeu, né, se refugiou, foi para as terras do irmão, depois da, da derrubada física do quilombo, então ele foge lá para Andalactuche, para as terras de Andalactuche, e vai ser denunciado, né, vai ser traído e vai ser morto lá nas terras do seu irmão Andalactuche, né? E Zumbi dos Palmares. Eu não sei se vocês querem que eu continue falando aqui de Com Zumbi, assim vai ter certeza, mais pra frente. com Vou falar certeza. agora ou falo mais pra frente? Fala agora, pode falar Falar agora. agora. Fala agora. Então, Salve e, zumbi. e Zumbi dos Palmares, né, Salve Zumbi, ele foi o sucessor do seu tio, né, Gangazimba, assume essa liderança muito jovem no quilombo, mas existe também essa versão, né? Essa versão de que muitos colocam os zumbis palmares como que foi já escravizados e outros colocam que ele nasceu livre. Uhum. Então, a própria literatura, né, ela coloca que ele nasceu dentro do quilombo. Dentro do quilombo. Por quê? O quilombo dos Palmares foi formado pela sua avó, a Qualtune, em 1597. Zumbi dos Palmares vai nascer em 1655, mais ou menos 30 anos de, já do quilombo consolidado. Né? 58 anos já do quilombo Uhum. consolidado. Então, ele já nasce no quilombo consolidado, já formado, e ele vai nascer livre dentro do quilombo. E esse quilombo que era liderado por mulheres, bem próximo do Mucambo de Aqualtune. Também existe o Mucambo de Aqualtune, aqui na região de Porto Calvo, também Alagoas, e antes era tudo Pernambuco. Então, uma expedição de comando holandês vai atacar esse Mucambo liderado por mulheres, e muitas mulheres vão ser mortas em batalhas, homens também, e as crianças, muitas delas vão ser pegas, sequestradas, muitas vão ser vendidas, e Zumbi Palmares é dada a um padre, né, da região de Portugal, que vai criar ele dentro dessa doutrina religiosa do catolicismo. E depois que ele convive com o padre toda a sua infância, aí já na adolescência, né, com 15 anos, é que ele vai retornar às suas origens do quilombo. E com 17 anos ele já se destacava como um grande chefe palmarino, porque ele era responsável pelas armas do quilombo, e ele também deram a ele a liderança de um dos mucambos, que poucas pessoas sabem disso, o mucambo de Ozenga, que é que muitos também chamam mucambo de Zumbi, que é o mucambo de Ozenga. Depois dessa liderança, ele começa a liderar as batalhas, as guerrilhas, com 19 anos, por aí, e depois da morte do tio, bem jovem, ele vai assumir essa liderança do quilombo e, de fato, vai deixar sua marca enquanto guerreiro palmarino, quilombola, que não tinha nem nada de acordo com ele, e ele vai, né, o quilombo vai sofrer outras investidas pela coroa portuguesa, né? E ele vai sofrer, né, a última batalha, a batalha do 6 de fevereiro, né? O quilombo de fato, na época
a batalha que o quilombo vai ser destruído, né? A estrutura física do quilombo vai ser destruída, mas o Bispo Palmares ele não vai morrer nessa batalha no 6 de fevereiro. Ele adentra na mata, vai fugir, como eu falei anterior, para as terras do irmão dele. Ele conhecia todo esse território, então ele vai se refugiar por lá, pelas terras de Andalactuche, e vai ser traído por Antônio Soares, que entrega ele, né, nas mãos dos capitães, e ele vai ser morto no 20 de novembro, né, de 1695, a data de morte dele, Uhum. né, que ele vai ser assassinado, e tiram primeiramente seus membros, né, pernas e braços. Tem uma parte da história também que tiram os seus órgãos genitais e como forma de humilhação. Tem alguns historiadores que dizem que colocaram na sua boca seus órgãos genitais e, por último, arranca-se a cabeça dele e é levada, temperada, né, salgada, para terra de Calabar, Porto Calvo, e em seguida segue para o Recife para ser exposta em praça pública, né, como forma de humilhação e de pressionar as revoltas mesmo, o processo de quilombagem que já estava acontecendo naquele momento também, porque as pessoas fugiam diariamente nesse processo de quilombagem para a formação de um quilombo. Então, foi uma forma de pressionar. Olha aqui, o Bispo Palmares está morto. Então, ai de vocês, ai daqueles negrinhos, né, negrinhas, que se colocasse à frente do Estado escravocrata, porque ia Isso. acabar da mesma forma ou pior, né? E a gente tem essas formas, né, de tortura, não só a tortura física, mas também essa tortura psicológica. Então, a cabeça de Zumbi dos Palmares representou também essa tortura psicológica para as pessoas também que sonhavam, que buscavam essa organização de quilombo. E a cabeça dele vai ficar lá exposta na Praça do Carmo, né, em Recife. E depois, poucas pessoas acham que o quilombo acabou, o Zumbi morreu, o quilombo acabou, né? Mas, de fato, existem dois grandes guerreiros que continuam essa trajetória de Zumbi. Então, depois de 5 anos, mais ou menos de 5 anos da morte de Zumbi, vão perceber que vai existir pequenas revoltas, pequenas insurreições em engenhos, ataque em engenho em Casa Grande, por dois guerreiros, Camuanga, e depois de Camuanga, Zona, que eles vão ser presos e vão levados, se eu não me engano, é para Paraíba ou é para São Luís do Maranhão. Eu sei que depois que Zumbi morre, depois de 5 anos, outras pessoas, outros guerreiros vão dar continuidade a essa história, né? A esse processo também de quilombagem, né? De quilombo. E é isso. Ele se torna herói nacional, né? Na década de 90, 97. E a partir desse momento a gente tem essa figura negra, né, importante da história do Brasil como um dos maiores heróis nacionais e que pouco se fala da história dele e que pouco as pessoas procuram também a história dele. E é muito triste quando a gente vive um 20 de novembro, nesse período de pandemia, que as pessoas elas estão limitadas a não poder subir, né, a Serra da Barriga por ter uma limitação e não poder expressar esse sentimento de memória por Zumbi. E também a gente fica triste também pela forma errada que esse feriado é vivido, né? Sim. Porque foi um feriado que foi a partir de uma reivindicação do povo, né, do movimento militante, do movimento negro, para que, de fato, existisse essa parada, né, esse feriado, que em alguns lugares do Brasil é facultativo, e Exato. as pessoas vivem esse dia, esse feriado, como um dia comum, ou como um dia assim, de lazer. Não é um Dizer, dia de lazer, não é um dia de lazer, é um feriado de morte. Então, é um tocou no feriado de ponto morte, certo.
né? É um feriado a gente repensar a nossa história, repensar como ela foi falada, como ela foi passada, fazer memória às Zumbi dos Palmares, né? Quem bem soubesse, vestir-se branco nesse dia, porque é que traz esse sentido de luto, né? De memória para as religiões de matriz africana e também para algumas religiões do Oriente, né? É, a Índia veste de O branco, está hinduísmo. de luto. Então, se bem soubesse as pessoas, se vestisse de branco nesse dia, né? Tentasse parar um pouco e refletir essa história, como ela foi passada e como ela ainda procede, né? De forma errada, de forma errada ou de forma muito limitada. Porque eu, de fato, vou colocar como exemplo, né? Se eu fosse esperar para que, de fato, eu tivesse uma educação, dessa história, ia esperar muito, porque os livros históricos que a gente tem hoje de história no Só Brasil passa. é muito limitado, né? É Isso. muito limitado. Muitas vezes fala muito da Inconfidência Mineira, né? Tiradentes, Sim, figura isso. Tiradentes, né? Nosso herói nacional, Tiradentes. E o feriado de Tiradentes parece que é mais importante que o feriado da consciência negra. Eu não quero colocar na balança, Não, sim. mas dizer que Zumbi dos Palmares também é importante, né? Essa figura heroína dele, a figura dele enquanto herói Sim. nacional, e as pessoas devem se apropriar dessa história. Não É, só o nós... movimento negro, porque o Quilombo dos Palmares não só foi um grupo formado por negros, formado pelas minorias. Então, Isso. todos nós devemos se apropriar dessa história. E a gente Exato. percebe que é só o movimento, né? O movimento negro, é só, né? Só essas pessoas, digamos Fica muito assim, setorizado, né? não quero generalizar, mas que de fato se apropriam. E a gente não pode pensar assim, limitado. Exato. É assim, nunca vi um feriado nacional que é facultativo, gente. É um absurdo se você for pensar. É um absurdo isso, porque o 7 de setembro não é facultativo. O 21 de abril também não é facultativo. Por que que o 20 de novembro tem que ser facultativo? E você tocou no ponto certo, sim. Não é um feriado de lazer, não é um feriado para festejar, é um feriado para refletir, Isso. né? É um feriado para você refletir sobre a sociedade que construímos nos últimos 500 anos, né? E o que podemos fazer para melhorar. E interessante, né, que a sua aula aí agora, né, falando sobre desde a criação do Quilombo, né? Quando eu paro para dar minha aula sobre isso, né? Eu paro com meus alunos e falo assim, gente, peraí, vamos lá, vamos refletir, olha só. O Ganga Zumba, ele conseguiu fazer um acordo de paz, gente. Imagina o poder que a pessoa tem que ter para fazer com que as autoridades portuguesas o vejam, né, o enxerguem e pensem no acordo de paz, né? Uhum. É muito importante, né, o quilombo para a representatividade. Eu falo, porque muita gente pensa, né, tem aquela visão ainda da década de 40, década de 50, da historiografia, de que o negro escravizado ele simplesmente aceitou passivamente a escravidão, como se não tivesse opção na vida. Falei, não, Uhum. houveram resistências. Aí quando você vai trabalhar, né, o Quilombo dos Palmares, né, de uma forma aprofundada, e você vê, né, quão imbricada foi essa resistência, eu falo, é importante uma questão de representatividade, né, uma representatividade para o menino negro da periferia, para o menino negro do quilombo, ou mesmo para o menino negro que seja da classe média, mas que ele vê na figura do Zumbi um herói que resistiu à injustiça daquela época. Não só Zumbi, né? Gangazumba e outros personagens que também lutaram. E a nossa. Aí você até respondeu a pergunta da Renata, né? Se o Zumbi foi traído, então você bem expôs aí, né? Que foi traído. E a nossa companheira aqui, Alexandrina Mota, ela vai destacar o papel das mulheres, né, dentro do quilombo. Porque é interessante se você for fazer um comparativo com a época, né? Se você for pegar a mulher branca colonial portuguesa da época, qual que é o papel dela social? Era ficar à sombra do marido, né?
e dentro dessa sociedade patriarcal. Enquanto você vê que na sociedade quilombola já era uma sociedade mais democrática, né? Onde o respeito à figura feminina era muito maior, né? É interessante ver isso, né? O respeito pela figura feminina, né? A equiparação, né? Tanto faz se seja homem, se seja mulher, né? A função social dos dois era equivalente dentro do quilombo, né? É interessante ver isso, né? De estudar isso mais a fundo. E o Adriano Ribeiro, né? Você já tocou por cima, mas eu vou retomar isso, que é sobre o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, né? Que tentou desqualificar Zumbi e a celebração do Dia da Consciência Negra. O que você, como, né, quilombola, e, enfim, não preciso falar mais. Como você vê isso, né? Como que você vê a figura do Sérgio Camargo fazendo isso, né, dentro de um feriado tão importante como este? É, eu vi o artigo, né, que ele soltou, que ele lançou lá, que foi, se eu não me engano, foi um dia antes de 13 de maio, né? Isso foi um dia antes do 13 de maio, né? Que o 13 de maio Sim. também é uma data significativa, né? Da falsa abolição. Mas eu fiz o movimento que eu participo, que é a Pastoral da Juventude Meu Popular. Eu vi o artigo e me senti muito indignada. Eu me coloquei dentro dessa minoria que ele falou lá, né, no artigo. E fiz uma carta de repúdio, né, falando, de fato, que ele não nos representa enquanto representante da Fundação Cultural Palmares, que foi criada para representar o povo mesmo, para reivindicar, para dar incentivo à cultura negra no Brasil e também ter esse acompanhamento das comunidades quilombolas, né, que a Fundação Palmares é o órgão federal que faz todo esse processo de certificação das comunidades quilombolas, né? E eu falei, né, que ele não nos representa enquanto representante da Fundação Palmares. Falei que a Fundação Palmares, esse não era o objetivo da Fundação Palmares, o objetivo da Fundação Palmares era outro. E falei enquanto jovens militante negra do meu popular, né? E, de fato, desmerecer toda essa história do povo negro no Brasil foi muito forte o que ele falou, o que ele colocou. Porque isso requer, né, anos de luta jogado no lixo, né? Foram anos de lutas do movimento negro, reivindicando Zumbi dos Palmares, a figura dele, para se tornar herói nacional. E também reivindicar o dia da morte dele, né, para ser uma data, um feriado nacional. Então, isso é uma vitória, isso são conquistas que foram feita pelo movimento negro e que foram conquistas que foi derramado suor, foi derramado suor nisso, porque foi algo de anos. Não foi de um estalar Décadas. de dedo, né? De décadas, não foi de um estalar de dedo. E chegar uma pessoa negra, ainda por cima negra, se colocando, não, colocando essas lutas, essas vitórias, desmerecendo tudo isso, então é para a gente ficar muito triste e também indignado. Eu acho que a palavra certa é indignação mesmo. E, de fato, de fato, não quero colocar na balança a história da Princesa Hum, Isabel e da história de Zumbi. Não quero colocar, mas dizer que a história dela, é mais importante do que a de Zumbi, né? Foi muito forte também quando ele colocou isso. E o Brasil deveria reverenciar, né? Foi quase isso, reverenciar a Princesa Isabel, porque foi ela que deu a liberdade aos escravizados.
tal, e Zumbi dos Palmares. Então, não. Eu acredito que Zumbi dos Palmares ele não foi um mito, como ele colocou lá, Zumbi dos Palmares foi um mito, né? Acredito que Zumbi dos Palmares não foi um mito. E se foi um mito, ele já está internalizado em nós, e que a história dele é legítima, né? A história de Zumbi dos Palmares, a história do Quilombo dos Palmares é legítima. É uma história sobretudo, de resistência, dessas minorias, e que o nome de Zumbi dos Palmares, de fato, está no centro principal dessa história, e que ele deve ser, sim, reconhecido não só pelo movimento, mas por todos nós brasileiros, como nosso herói nacional, nosso grande herói nacional, Zumbi dos Palmares. Né? É isso. E o 20 de novembro deve ser um feriado, deve ser uma data que a gente deve colocar no nosso caderninho, na nossa agenda, como um feriado importante, né? Que Sim. marca a nossa história. Nossa história. Porque a história do Quilombo dos Palmares, o massacre que houve no Quilombo dos Palmares, foi um dos maiores massacres da história do povo brasileiro. Né? Foi tirado vidas, centenas, né? Foram tiradas vidas inocentes, foram derramados sangue. E o Brasil ele precisa se importar mais com essa história. As pessoas precisam se importar mais com essa história e se apropriar dessa história, para primeiro entender o motivo real, porque é o 20 de novembro e porque Zumbi dos Palmares é nosso herói nacional. É isso. Não, você está correta, assim, olha. E a Renata falou uma coisa aqui que é certa. Pode pôr na balança, sim. Eu falo como historiador. Pode pôr na balança que a representatividade da Princesa Isabel a, para a história, né, da luta, né, do povo negro do Brasil é mínima, não, gente. Não tem nem como comparar Zumbi, né, com a história de Zumbi, da contribuição de Zumbi. Ah, e Paulo Freire, né, ele tem uma frase que ficou muito famosa entre os educadores, que é que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Eu vejo a figura do Sérgio Camargo como essa, né? Como educador, vejo a figura dele como essa. É uma pessoa que é alienada, sem o mínimo de consciência de classe, e que muitas vezes não sabe o que está fazendo ali e qual é a função social dela, né? E na verdade muitas pessoas desse desgoverno é assim, né? Você tem mulheres no governo que são machistas, você tem um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, e um ministro das relações exteriores que é isolacionista, né? E está se tornando cada vez mais isolacionista. Agora, temos uma pergunta aqui, deixa eu achar, do, também do Adriano Ribeiro, sobre aí o Alagoas, que é o seguinte, a pergunta dele, ó. Ele queria saber o que o governador Renan Filho, né, do MDB, e os senadores Fernando Collor e Renan Calheiros e Rodrigo Cunha, o que eles estão, ó, não riem, o que eles estão fazendo para acabar com a desigualdade social em Alagoas e, consequentemente, acabar com a violência racial. Difícil, né? É difícil. Né? É difícil porque a maioria dessas pessoas que estão no poder, né, que estão nos representando, de fato, só nos Não representam no representa. papel, né? Só representando no papel, porque na prática eles não nos representam. Então é isso. Alagoas, não só Alagoas, mas outros estados do Brasil também têm essa mesma história, né? De eleger pessoas que não representam de fato o que a população quer, né? O que a população almeja. E o Alagoas é um estado muito. É até triste quando se fala assim, é um estado totalmente conservador, Uhum. coronelista, patriarcal e senhorial, que foi construído na base da história dos engenhos, né?
dos senhores do açúcar, dos marechais. Então, essa história, a história de Alagoas, né, foi construída em cima disso. Então, as histórias de resistência, de luta, como a história do Quilombo dos Palmares, foram sendo silenciadas e Alagoas tem um potencial muito grande, né, em questão de história mesmo, mas infelizmente as pessoas que estão à frente do Estado limita, né? Silencia essas histórias e não busca, não nos representa. Eu não me sinto representada por essas pessoas que tá aí no poder representando o estado de Alagoas. Eu não me sinto. Um fato bem triste, marcante mesmo, quando relaciona isso também, é o próprio quebra de Xangô, que aqui teve em Alagoas, né? Alagoas, até 1912, era um estado que tinha um maior número de manifestações culturais de origem negra. E também existia muito terreiro das religiões de matriz africana, né? E por questões políticas, de oligarquias, né, foi feito uma perseguição muito grande a essas casas de terreiro. E a polícia, juntamente com os políticos da época, organizou esse mapeamento dessas casas de terreiro e todo mundo que se manifestasse, que manifestasse alguma cultura, alguma manifestação cultural dessa linha, dessa pegada negra, foi morto. Foi morto, foi assassinado. Então, houve um quebra de Xangô, massacre total Nossa. de todas as casas de terreiro, candomblé, umbanda, aqui de Alagoas. E esse marco na história alagoana, que foi o quebra de Xangô, 1912, foi meio que a história do povo alagoano ficou silenciada. As pessoas ficaram com medo de se mostrar, as pessoas ficaram com medo de dizer: eu faço isso, eu sou religioso. Então, ficou com medo. Então, houve esse processo muito grande meu, de calar as pessoas a partir disso. E o povo alagoano ficou muito reprimido. Agora que a gente está tendo essa liberdade de poder expressar a nossa cultura, o que a gente acredita, mas durante muito tempo, a partir desses senhores coronéis que estavam no poder, foi que aconteceu isso e que o Estado de Alagoano sofreu muito, e até hoje sofre, porque o Estado de Alagoas está na mão desses políticos, né? Se eu não me engano, já tivemos 24 famílias que dominavam o Estado, 24 famílias, e se eu não estou enganada, parece que ainda são 9 famílias que Nossa. dominam o estado de Alagoas. Então, você tem um estado alagoano, né? Eu sei que é pequeno, mas, né? Ser dominado, um estado brasileiro, por famílias, né? Por oligarquias, isso já diz muito. Já diz muito. Sim. Então, e são essas pessoas que reprimiram o povo no passado, são essas mesmo hoje, que ainda continuam reprimindo o povo hoje. Então, esses políticos alagoanos que estão aí no poder, não, não representam o povo, não. É isso. Não sei se eu E há, respondi, que é tá, ridículo, mas é isso e há mesmo. quem, e há quem acredita ainda e fale ainda em democracia racial nesse país, né? É um É. absurdo. Há quem acredita ainda. Mas é interessante sobre essa questão da representatividade política. Eu não sei, mas assim, não me lembro das 27 capitais do país se nós tivemos esse ano algum prefeito negro ou negra eleito ou se está no segundo turno. Eu não lembro, não sei se alguém que está assistindo lembra. Negro não, mas Pesqueira, aqui, Pernambuco, Sim, elegeu um indígena, olha, o cacique, olha, como prefeito de Pesqueira, né, que o Chucuru Cariri é um tronco, né, sim, indígena, que tem tanto aqui em Alagoas, Palmeira dos Índios, tem também a tribo Chucuru Cariri, e Pesqueira, sim. Pernambuco.
e também tem essa tribo Chuturu Cariri. E lá em Pesqueira conseguiu eleger, né, um indígena, né, Sim, um olha, cacique. interessante. E isso é muito significativo. Isso é Sim, muito significativo, não só para os indígenas, mas para todos nós, assim, ter sim, um índio, né, certamente. habitando esse espaço que é um espaço totalmente branco, né? É um Sim, espaço branco, né, que é pouco habitado tanto por negro e principalmente por índios. Então, sim, essas pessoas estão ocupando esse espaço é muito significativo. É sim. isso. E agora, né, vamos para finalização. Temos aqui duas fotos para mostrar sobre do Parque Memorial do Quilombo, né? Hum, Aqui, né, uma placa, né, da homenagem aos heróis, né, do passado, né, do Parque Memorial, né, Gangazumba, Dandara, são os Acotirente. nomes. É. São Oi? os guerreiros. São os nomes dos guerreiros. Isso. Aham. E a Eu outra, falei. uhum, né? Este é o solo sagrado onde foi acesa a chama da liberdade. Reverencie-nos ao pisá-lo, pois aqui repousam heróis do passado. Né, é profunda essa frase aí, né? E é um local que emana, né? Como dizer, uma sobriedade, né? De você de estar num local desse e que precisa ser muito mais reverenciado, muito mais valorizado, né? Para tanto não só por uma questão ah, não só por uma questão turística, né? Mas uma questão também de memória histórica, né? Deveríamos, né, dar mais valor, investir mais sobre isso, né? Bom, bom, amigos, né? Tivemos aqui a participação da nossa queridíssima Dandara Tati. Dandara, quer fazer as palavras finais aqui para os nossos colegas e amigos da rede? Quero agradecer, né, o espaço de fala mesmo, e dizer a Renata, né, estou à disposição. Agradecer a todos que participaram, né, desse bate-papo, né, dessa partilha, na verdade. Houve uma partilha, né, e dizer que fico muito feliz, né, de você estar organizando um dia após o 20 de novembro essa discussão sobre o quilombo, sobre outras questões também que a gente já adentrou, que é necessária, muito necessária, principalmente no atual período que a gente está vivendo, né, desse cenário político, né, de retrocesso, né, o governo fascista, e é isso, fico muito feliz em poder contribuir um pouco, né, compartilhar isso com vocês, Contribuiu muito. esse sentimento, e é isso. Vamos nos aquilombar, vamos nos juntar cada vez mais, unir essa força que o povo tem, e ocupar esses espaços, formar novos quilombos, ocupar esses novos quilombos, esses novos espaços. E dizer a vocês que, se um dia quiserem vir conhecer o parque, o Memorial Opa, Quilombo dos Palmares, podem vir, né? Serão muito bem-vindos aqui. E com certeza vocês não vão se arrepender se vierem, porque vão sair, de fato, diferente, né? Energizados e também é, emocionados também com toda essa história. E a energia só sabe quem vive mesmo nesse espaço, a energia que o lugar transmite. E é isso. Muito obrigada. E se alguém que quiser entrar em contato, tem um arroba. Infelizmente, eu fui hackeada. opa, É muito triste, é porque eu fui hackeada. É minha nossa, página de muito tempo, muito trabalho, muito conteúdo, muitas coisas marcantes na Serra da Barriga que eu vivi até hoje, de 2008 até hoje. Então, tive meu Instagram hackeado, fiz um novo,
E estou conquistando, né, novos seguidores, e estou começando do zero. Então, se alguém Nossa, quiser, vamos. Opa, é só ir lá, visite o PQ, Quilombo dos Palmares, né? Que vocês vão ver outras fotos do parque, que não passou aqui, mas que tem lá na página, e vão ver realmente como é o parque. Vai ter o tour virtual que a gente vai estar lançando por esses dias. Quem não conheceu o parque até hoje presencialmente, vai ter essa oportunidade de conhecer virtualmente. A gente fez um tour virtual para vocês e vou estar olha divulgando aí. brevemente na página. Qual que é o É isso. endereço? Muito obrigada. Repete de novo o endereço, arroba, Arroba, uhum, visite o PQ visite. Quilombo dos Palmares. Opa, Talvez eu mude o nome, mas até então tá esse nome. Porque eu não, não opa, sei. vamos lá, vamos levantar esse arroba aí, vamos construir novamente aí, vamos estourar. E aí, Bom, amigos, obrigada, Márcio, pela mediação também, pela partilha opa, também sua enquanto eu que historiador, né? agradeço, eu que agradeço a oportunidade, né, de mediar esse debate. Agradecer aos colegas e amigos que estão assistindo aqui a Rede Liberdade e vamos, né, para uma semana decisiva, uma semana em que, para nossa política no tempo atual, é realmente pro tudo ou nada. Vamos dizer não ao fascismo, tá? E que a nossa função é lutar pelas minorias, dar voz às minorias, tá? E eu passarinho, eles não passarão. Tá bom, gente? Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até semana que Ah, vem. muito obrigada. Axé. Axé.